Rádio Bandeirantes. Você acha que o povo entende essas coisas que você comenta? Eu não tô aqui pra dar coisa muito mastigada, não. É pra provocar a pessoa pra pensar. Senão eu pego um terço e saio aqui. Ave Maria, cheio de graça. A tua pessoal sabe, mas não é assim também, né? Tem que provocar pra pensar. E cada um tira a conclusão que quiser, né, Zé? É o conversinha ao pé do ouvido. Que tal a gente falar de algo que é um bicho de 7 cabeças? É para a maioria do mundo, principalmente quando envolve religião. Juízo final. Que tal? O José Rodolfo, ele diz que acompanha o Conversinho ao pé do ouvido todos os dias, e ele disse aqui que eu citei que a Arca de Noé é um disco voador. E para explicar um pouco sobre esse juízo final, etc. Vamos lá, né? O Zé Rodolfo, eu não disse que a Arca de Noé é um disco voador, porque dentro de um disco voador não cabe tudo que o Noé disse que botou na arca dele, né? A Arca de Noé, eu desde a adolescência eu nunca engoli aquilo. Como é que pode um indivíduo sozinho com a família dele, né? Que não era tão grande assim, né? De acordo com a própria Bíblia. Como é que ele ia fabricar os pregos, o martelo para ele pregar os pregos, né? Como é que ele ia encontrar resina para ele botar ali? Aí você pode falar, Deus fez tudo para ele. Mas não é mais fácil Deus pegar ele e levar para o céu e botar de novo depois do dilúvio aqui? Para que esse esforço enorme, né? De Deus deixar o Noé sofrendo aí? Pra você fazer uma arca do tamanho que a religião fala, né? Por Noé botar todo o casal de bicho aqui da terra, inclusive um casal de pulga, um casal de percevejo, um casal de elefante, um casal de tigre, um casal de não sei o que, tudo isso aí. E nós estamos falando de um dilúvio de 1 milhão de anos atrás, tinha animais pré-históricos também, né? Então um casal de tiranossauro, um casal de dinossauro, um casal, né? E imagine que tamanho essa arca teria que ter, né? Quer dizer, como é que você faria uma arca dessa? Que tecnologia? Você fala, mas o supremo arquiteto do universo é engenheiro cósmico, então ele passava pro Noé. Ué, mas se ele é engenheiro, por que não passa logo uma nave voadora, que é muito mais prático, né? Você vai para cima das nuvens, acabou o dilúvio, acabou 40 dias de chuva e pronto, né? Eu nunca consegui engolir isso. Aí você pergunta, hoje, né? Pergunta para mim, como é que você contaria para o povo ignorante de muitos anos atrás, quando começou o catolicismo, sobre o dilúvio? Aí eu digo a você o seguinte, eu contaria igualzinho a Igreja Católica Apostólica Romana contou. Só que hoje não dá mais. Você está falando para um monte de gente com graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, físicos nucleares, filósofos, etc. Nós temos milhões de pessoas hoje com cabeça boa no mundo. Milhões. Bilhões não. A maioria ainda não tem cabeça para entender essas coisas, né? Mas tem que se esforçar, tentar. Que diabo? Vamos sair dessa ignorância, né? Então eu não falei que a Arca de Noé é disco voador. Você que está dizendo que eu disse. Ouça de novo com atenção, né? O conversinha está gravado lá e você vai perceber. Eu disse que a Arca de Noé, ou de Melquisedeque, ou do rei Minos, é tudo um nome só. Quem diz isso não sou eu, é o maior filólogo e polígrafo que esse mundo já teve até hoje. Ele escrevia na maioria dos idiomas do planeta e falava esses idiomas. Um ser extraordinário, desconhecido ainda da humanidade de uma certa forma, que foi professor da Universidade de Paris, né? Nasceu em 1850 na Espanha, e chamado Mário Rosso de Luna, que esteve no Brasil e que reconheceu o professor Henrique Zé de Souza como um grande mestre, foi grande amigo dele, né? Nós temos até livro escrito pelo Henrique Zé de Souza e por ele, Mário Rosso de Luna, em 2 mãos, né? Chamado Tibete e a Eubiose, que antigamente era Tibete e a Teosofia, mas é a mesma coisa. Um livro fantástico que não tem à venda, foi editado só para Eubiose, só para o pessoal da série interna lá, né? Mas então, Melquisedeque, Noé, é tudo um nome só, são nomes duplos. Só que você tem que fazer uma pesquisa profundíssima para você descobrir isso. Melquisedeque é como soava o nome desse ser na Fenícia antiga, de muito antes de Cristo, né? Por exemplo, nós temos, traduzindo as Itacoatiaras brasileiras,
o Bernardo Azevedo da Silva Ramos, que escreveu Inscrições da América Pré-Histórica, principalmente do Brasil. Ele nasceu também em 1850, né? E ele sentiu até uma voz falando dentro dele, falou: joga na loteria para você poder estudar línguas mortas de inscrição, que só na França havia esse tipo de ensino, e na Bélgica, em Le Bourget. E ele jogou na loteria, que era federal, que já existia naquela época, né? E ganhou o primeiro prêmio, mas ele fez as contas, ele era um amazonense muito inteligente, né? Fez as contas e descobriu que o dinheiro não daria para isso, para ele levar a família toda lá e levar uma vida, né? Dar inclusive um estudo aos filhos, né? Os filhos voltarem preparados, falando francês, inglês e tal, eu sei o que mais, né? Italiano, espanhol. Aí ele falou: o dinheiro não dá. E a voz voltou a falar dentro dele: joga de novo na loteria. Ele jogou e ganhou. Aí eu conheci aqui em São Paulo um filho dele, o seu Mário, há muito tempo. Eu não sei se ele não deve ser vivo ainda, porque faz muito tempo que eu o conheci. Estive na casa dele, um industrial aqui em São Paulo, né? E restava também uma irmã, né? Quer dizer, uma irmã desse seu Mário. Então eram os dois que restavam dos filhos de Mário Rosto de Luna. O seu Mário já estava com 86 anos na época. Você põe 30 e tantos anos em cima disso aí, você vai ver onde é que vai, né? Isso foi na década de 70 ainda. E em conversa com o seu Mário, o seu Mário confirmou tudo aquilo que a gente ouvia do professor Henrique José de Souza. Realmente, o meu pai falava que ouviu uma voz que mandou ele jogar na loteria. Só uma coisa que vocês não sabem é que depois ele continuou jogando na loteria, nunca mais ganhou nada. Foi só aquilo. Foi só para levar a gente lá para Paris, para França, né? Onde ele estudou línguas mortas, chegou aqui e traduziu as Itacoatiaras brasileiras em 2 livros que foram publicados pelo Instituto Geográfico do Amazonas, né? E só 200 volumes. Na Biblioteca Mário de Andrade tem. Na Sociedade Brasileira de Obiose não está à disposição do povo, só dos membros lá. Nós temos os 2 volumes também. Inscrições da América Pré-Histórica, principalmente do Brasil. Por que eu estou falando isso, né? Porque ele menciona, por exemplo, que as minas do rei Salomão são aqui. Deus me livre, eu estou falando para muita gente hoje, mas muita gente não vai acreditar nisso também. É que lá na África, vasculharam a África de ponta cabeça e não acharam as minas do rei Salomão, que o Rider Haggard coloca no seu romance, né? Aí você vai ler lá no Mário Rossi, no Bernardo Ramos, no livro dele, tá lá: Irã Abif, rei da Pérsia, né? Ele que é venerado pela maçonaria, emprestou navios para o rei Salomão, aquele Salomão da Bíblia, para ele vir aqui. Então o rio Solimões tem esse nome por causa do rei Salomão. Onde é que o Bernardo Azevedo da Silva Ramos achou isso? Nas inscrições rupestres brasileiras. Ele traduziu e pôs no livro dele, um negócio do outro mundo, né? E nem consegui reeditar esse livro, a gente não conseguiu, né? Fizemos de tudo para reeditar. Bom, também acho que não chegou a hora, né? Porque imagine se descobrirem que as minas do rei Salomão são aqui. De repente, o ouro passa a valer 1 tostão o quilo, né? Mas então, a coisa é um pouco mais complicada do que parece. O nosso amigo José Rodolfo de Ribeirão Preto. A tal Arca de Noé, como a gente já falou aqui, são 7 arcas do tamanho de um continente inteiro. Então, um continente americano, por exemplo, você tem a América do Norte, Central e do Sul. Essa arca, a 4ª arca, que comanda esse 4º dia da criação, em que nós estamos na 4ª ronda ou onda de vida, e nessa 4ª ronda ou onda de vida, quem tem 7 raças, já vencemos a raça. Adâmica ou polar já foi para o espaço, a hiperbórea já foi para o espaço, já acabou, já escolheram frutos dela, né? Já estão na arca guardado lá, né? Como se fosse um museu, experiências cósmicas deles, né? E tivemos a raça lemuriana também, os bichinhos, os casal, aquelas coisas, tudo, tá tudo na arca guardadinho, que é pra, né? A arca guarda tudo, cabe tudo dentro dela, porque era enorme, né? Era o tamanho das Américas todas, né? E também tivemos a raça Atlante em seguida, depois da Lemúria, tudo que os Atlantes conseguiram, tá guardado lá também. E depois você tem também a raça ariana, e colheitas já foram feitas. Atualmente nós estamos na sub-raça céltica, ou
ou germânica, né? Que é uma raça mais mecanicista, que teve sua origem inicial na Europa, o que mostra perfeitamente e justifica, pelo menos na minha lógica, né? A existência de grandes nomes como von Braun e suas V12, né? E outros tantos que bolaram tanta coisa importante lá na Europa, incluindo ali parte da Inglaterra, ou da Grã-Bretanha, né? Alemanha, principalmente, Polônia e tal, e alguns locais lá da Europa, vai. Então, juízo final, eu estou fazendo essa ressalva antes para a gente entrar nesse ponto, né? Ele não existe como o pessoal imagina, porque o pessoal não conhece nada de cosmogênese. Nem os livros sagrados mostram cosmogênese direito, porque os livros sagrados são feitos para religiosos de todas as religiões. E a cosmogênese esotérica, ela era feita só para os iniciados, aqueles que iriam subir a escada de Jacó. E as religiões, elas sempre existiram para segurar o ser humano aqui, para ele não descambar e acabar com a humanidade inteira. Essa foi a missão primeira né? Então não é bem salvar a alma, é salvar tudo, salvar a experiência de vida que estamos tendo no globo Terra, a experiência de Deus na face da Terra. Porque se deixar por nossa conta, nós somos crianças ainda. Aí vai passar um tempão, nós vamos continuar assim, vamos fazer guerra no espaço, vamos cuspir um no outro de dentro de disco voador, vamos fazer um monte de asneira ainda, até a gente descobrir que a vida não é isso, tem coisas muito melhores para fazer, né? Até os seres que são chamados de outro planeta, eles às vezes descem de um disquinho, né? E que não são de outro planeta coisa nenhuma, né? Porque não é como se imagina também. Eles descem e ficam dando pulinho lá, cuspindo no outro, brincando de pique, né? Até eles, aqueles caras do disco voador, é tudo criança, né? Manda um avatar na Terra, ele é capaz de bater uma bolinha, né? Às vezes eu tô falando aqui, lá na Agartha, né? Tem amigos que conviveram comigo aqui, que já alguns estão lá, tenho certeza que estão rindo, né? Aí um dia um grande amigo meu chegou pro professor Isa de Souza e falou, mas lá na Agartha, que é um local também, a Agartha é arca, né? Lá na Agartha, que também é um local noutra dimensão aqui da própria Terra, né? E que realmente de lá comanda tudo aqui na face da Terra, uma espécie de Matrix comanda tudo aqui. Lá na Agartha tem jeitinho também? Perguntou esse amigo, né? Já desencarnado. Aí o professor Isa de Souza deu uma risadinha e virou para ele e falou assim, tem sim. Fazer o quê, né? Tem jeitinho para tudo. Então é de onde eu tirei essa ideia, né? E falo aqui sempre que o ser humano só evolui de falha em falha, de erro em erro. Quando você manifesta para a vida, tem que ter sistema de referência, baixo e alto, bonito e feio, alto e baixo, alto e ômega, alfa e ômega, etc, etc. Senão não tem sentido. Tem que ter tempo, espaço, forma, né? Mesmo que o tempo seja diferente em outra dimensão, a forma seja diferente e o espaço também, tudo tem que ter esse referencial, senão você não consegue raciocinar. Se todo mundo tivesse 1,80 m, tudo com a cara quadrada e tal, tudo em série, produção em série, já pensou que desgraça? Como é que iria evoluir a mente? Seríamos meros robôs. Por isso que é difícil que nós somos, de engolir que nós somos androides com duas baterias dentro hoje em dia, né? Uma bateria chamada alma animal, que nos une pelos 3 chakras de baixo, e aquela corda de prata que a gente fala sempre aqui, unindo umbigo a umbigo, e o outro, cordão de ouro, que nos une de coração a coração, ou espiritualmente, vamos chamar assim, devido aos 3 chakras superiores, laríngeo, frontal e coronal, né? Então, o juízo, agora feita essa ressalva toda aqui, ele é feito a cada era. Os astrônomos conhecem essas eras, né? Você juntando 12 eras, você faz um equinócio da Terra em torno do Sol. Já tentei explicar aqui o que significa esotericamente esse equinócio, né? Onde o Sol lança partículas que na verdade são elementais de inteligência superior, ou então com uma determinação, como se fosse
um RNA transportador, um ácido ribonucleico transportador, e manda aquilo atravessando a Terra diametralmente e tal, né? E modificando o estado vibratório da Terra para que a gente continue evoluindo, porque nada pode ficar parado, né? E o Sol fica enviando essas coisas para cá, neutrinos, fótons, etc, 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 e tudo que ele produz a mais, né? Mas como é que nós vamos analisar isso se a física está começando ainda? Um dia ela vai explicar isso melhor, né? Então, o próprio Sol, nós já comentamos aqui uma vez, ele não é o que a gente vê. Você também não vê o átomo, você supõe que ele seja. Você vê o ar, não vê. Você olha, a sua vista atravessa o ar, né? Mas, no entanto, você está respirando aí um pacote químico desgraçado de complicado, ainda mais numa cidade como São Paulo, né? Você tem todo enquanto é complexo químico por aí. Fizeram uma pesquisa, mostramos aqui, Unicamp e USP, mostrando que nós estamos com uma quantidade muito grande de chumbo, cobre e zinco nos parques de São Paulo, onde as mamães levam as criancinhas e falam assim: meu filho, para liberar a eletricidade estática, põe o pezinho aqui. O neném põe o pezinho no chão, né? E enche o organismo dele de cobre, chumbo e zinco, que não sai do organismo. Pronto, estamos acabando com nós mesmos também, ó. Cadê a inteligência do ser humano? Onde é que está? Você não pode deixar isso por conta de religião ou de Deus, né? Nós temos o livre-arbítrio de mudar as coisas para melhor ou pior aqui na Terra, e é esse Deus que nos dá isso, né? Agora, tem um preço a pagar. A cada era tem um julgamento, né? Nesse julgamento, aí a Bíblia está certa e outros livros também que falam disso. Você tem que separar o joio do trigo a cada julgamento desse. Por exemplo, está havendo um julgamento da humanidade agora, e já houve outros, né? Onde você vai separar. Agora, esse julgamento não dói, porque é um professorzão que julga, né? Chamado Melquisedeque. Ele olha com carinho para os filhotes dele, ele é o pai do Buda também, de Jesus e de Maomé e de todo mundo, e fala assim: o Ailton Dias até que foi bem, né? Vamos botar ele numa escola, numa sala de aula melhor e tal. Então ele vai para aquele degrau ali, que é a sala tal, né? Ele foi bem, ele se esforçou. Agora aqueles dois pentelhos ali, aqueles camaradas não fizeram esforço nenhum para evoluir. O tempo inteiro só cachaça, mulher, futebol, ver quem encosta mais longe, dá um tirinho de espingarda num aqui, um estuprozinho ali, mas o cara não vai, pô, né? Quantas encarnações só fazendo esse besterol todo, né? Não vamos mandar pro inferno, porque seria o caso de Deus mandar a gente pro pedaço dele mesmo pro inferno. Como é que isso não pode passar pela cabeça de um ser inteligente, né? Então o que ele faz? Bota num globo onde está mais atrasado e deixa lá quebrando o pau até aprender a viver, né? E é o que está acontecendo hoje. Então está acontecendo um julgamento agora. Por quê? Porque está terminando a era de peixes, que é uma era que quem veio dar a tônica de como deveria ser foi Joshua Ben Pandira ou Jesus o Cristo, né? E está começando a era de Aquário, onde o Avatar aqui deveria estar aqui manifestado, né? E ele está diluído no meio de nós, felizmente, porque isso evita um sacrifício enorme de um ser só, né? Que tem que vir com colunas J e B, com aquela coisa toda, geralmente fundando uma outra instituição, porque a gente olha para ele e não o reconhece nunca, né? Daí esse monte de escolas esotéricas, esse monte de religiões pelo mundo, porque ele está sempre voltando e a gente não reconhece, né? Não é só judeu que não reconheceu Cristo, não. Nós somos a mesma coisa, né? Nós somos criança. E a gente fica imaginando que ele tem que vir assim, assado. Ora, ele vem do jeito que bem entender, né? Então, essa era Maitreya, o senhor de três maias, ou três mundos, né? Tá aí agora, quer dizer, esse Maitreya vem dizer a tônica da era de Aquário, mas já está dizendo. É um livro de física que está ensinando a viver, é um descobrimento químico, não sei o quê. É os japoneses cientistas que receberam um prêmio Nobel de Química, né, Física, porque conseguiram provar que o neutrino vem para o Sol, atravessa a Terra, eles encheram as caixas com água pesada, H3O, e conseguiram segurar a neutrino uma fração infinitesimal de segundo, mas o suficiente para fotografar com espectrômetro, que é uma máquina enorme do tamanho de um prédio desse aqui do edifício Radiantes, que fotografa e sai do outro lado do espectro daquilo que a gente chama de neutrino, né? E fotografou aquilo e ganharam o prêmio Nobel, né? Você está percebendo onde é que ele está querendo chegar, não?
O juízo não dói, não tem perigo, ninguém vai para o inferno, não tem que salvar a alma de ninguém, você é que tem que salvar a sua. Escolha o seu caminho. Você quer matar um monte? Mate, mas tem um preço, compadre. Você tem que pagar. A lei de Deus é muito mais rigorosa que a do homem, né? Na lei do homem aqui, você matou, artigo 121 do Código Penal, ditando até 21 anos de cadeia e tal, onde você tem, né, bom comportamento, você sabe. Não, a lei de Deus não. Matou, você morre. É do mesmo jeitinho. Você não vai levar um tapinha no bumbum só. Esse é o juízo, é para julgar os vivos, os mortos, os minerais, os vegetais, os animais, os homens e os anjos e tudo, né? Ou então não há um Deus que seja onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem condição de julgar tudo mesmo. Agora, o juízo final, para esse aí faltam 6 setilhões e 34 mil anos. Então, take it easy, boy. Relaxa, tá?